e que a graça de Jesus esteja conosco nessa noite. Vamos, antes mesmo de ler o nosso texto, orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe tanto a leitura da Tua Palavra, que é poderosa no meio da igreja, como a meditação que faremos. Que o Senhor use a mim, eu que o Senhor conhece profundamente, sabe que tenho limitações, tenho dificuldades para estar aqui, mas sabendo que o Senhor ilumina o Teu povo com o Teu Espírito, tenho plena convicção de que o Senhor pode usar as minhas palavras vindas da Escritura para edificar a vida desses meus irmãos, assim como a minha. Peço que o Senhor abençoe, então, tanto a leitura como a pregação da Tua Palavra e que isso persista durante toda a nossa vida, que nós sejamos sábios e atentos leitores da Tua Palavra, assim como propagadores da Tua mensagem, das Tuas boas novas, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo para remir os nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou pedir para vocês abrirem comigo no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, do versículo 43 ao 54. João 4, de 43 a 54. Vou usar já. João 4, de 43 a 54. Antes da leitura, quero dizer uma breve introdução aqui, né? Nas últimas vezes aí que eu tive a oportunidade de falar no culto à noite, eu falei por 2 vezes já no Evangelho de João, né? Uma primeira vez lá no comecinho do capítulo 2, né? Na parte inicial do capítulo 2, quando Jesus está num casamento em Caná da Galileia, e faz o seu primeiro milagre, né, realiza o seu primeiro milagre publicamente, né, registrado nas Escrituras, que é a transformação, né, da água em vinho, uma festa que não tinha mais vinho, tinha acabado o vinho que os noivos compraram, né, ou até produziram, dependendo da família, e Jesus supre a necessidade desse casal, dessa festa de casamento, dando o melhor vinho que aconteceu ali naquela festa, né? O melhor vinho que eles beberam ali naquela festa. E nós dissemos como isso demonstrava a identidade de Jesus como Deus ao pular etapas na produção de vinho, né? Nós, com a graça de Deus, com as habilidades que Deus nos dá, produzimos vinho como, né? Pegamos lá as uvas, plantamos, né? Regamos a parreira, ela cresce, dá uvas, nós amassamos, tiramos o mosto, tudo tem um processo de fermentação lento, né? Demora, e depois nós tiramos o vinho. Só que quem faz todo esse processo, na verdade, é Deus, e Jesus estava mostrando, eu sou Deus, por quê? Eu posso simplesmente pegar a água que regaria a parreira e transformar em vinho na hora. Era a identidade de Jesus, o amigo da festa, o amigo do casamento ali daquele casal, suprindo a necessidade e mostrando quem ele era, né? Quem ele era e, por fim, né, mostrando a esperança de um banquete, de um casamento celestial entre ele mesmo, o Cordeiro, e a sua noiva, a igreja. E depois eu falei também sobre a purificação do templo, sobre esse sinal de Jesus no templo, ali onde havia mercadores de maneira impura, profanando o templo do Senhor, profanando a casa de oração do Senhor Deus. E Jesus era retratado aqui nesse trecho como aquele que zelava pela verdadeira adoração, aquele que restaurava a adoração verdadeira na casa de Israel e que trazia a mensagem da restauração do verdadeiro propósito de Israel na igreja, né? Essa sim que não adoraria em templos, em montes, em planícies, em qualquer lugar que seja, mas em espírito e em verdade, como ele demonstra para a mulher samaritana, tempos depois, no capítulo 4 de João.
E eu disse também nessas duas vezes que o Evangelho de João, na sua primeira metade, que está estabelecendo a identidade de Jesus Cristo, né, há 7 sinais que são realizados por Jesus, né? E os 2 primeiros são esses: o casamento em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, e o segundo, a purificação do templo. E hoje nós vamos tratar do terceiro, e é por isso que eu estou pulando o diálogo de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana, porque eu estou interessado em falar sobre esse sinal, né? Então, o capítulo 4, a partir do versículo 43, diz o seguinte: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele não tem honra, mas eu preciso ir para Galiléia, justamente por isso. Algumas pessoas precisam me ouvir ali, precisam saber da chegada do reino ali, né? E nós sabemos como isso foi difícil no ministério de Jesus. O povo da sua terra rejeitava constantemente a sua divindade ou o caráter dele como Messias, né? Esse aí não é o filho do José, filho da Maria? Como é que ele pode estar fazendo essas coisas aí? A gente conhece, sabe quem ele é, né? Isso aí é história. Mas mesmo assim Jesus foi para aquela região. E assim que ele chegou na Galiléia, veja só que interessante, os galileus o receberam. Mas por quê? Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Ou seja, alguns dos galileus ali estavam falando: olha, tem um dos nossos, um galileu, um nazareno, um homem daqui, da nossa região, que está ganhando popularidade, né? Então, imagina que tem alguém aqui no Jaraguá que fica meio famoso aí em São Paulo, né? Começa a fazer algumas coisas, né? Qualquer coisa, imagine, né? Começa a fazer certo sucesso. Não necessariamente sucesso bom, mas começa a ficar conhecido nas redondezas. E aí, quando ele volta para o vilarejo, né, do Jaraguá, os moradores falam: olha, recebem bem as pessoas. Por quê? Porque eu vi o que ele fez, eu estava lá no centro de São Paulo, quando ele fez isso, né, está conhecido, vamos receber bem esse nosso morador que já está se tornando ilustre. Parece que é o que aconteceu com os galileus. Jesus estava ficando famoso na região e os galileus falaram: vamos receber esse nosso habitante honorário aqui, né? Iam dar a chave da cidade para ele, né? Mas ele volta, né, por assim dizer, a Galiléia, e os galileus recebem bem, porque eles viram o que Jesus estava fazendo e Jesus estava famoso, conhecido, né? Souberam dos milagres, souberam do que ele fez lá no templo e receberam bem a vinda de Jesus. E ele foi de novo a Caná da Galiléia, onde da água ele fez vinho, né? Então, ele volta para a mesma região onde ele tinha feito o seu primeiro milagre, o milagre que iniciou o seu ministério público. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, nós já somos introduzidos o segundo principal personagem da história, né? Que é o oficial do rei. E ele tinha um filho que estava doente, estava à beira da morte, pelo que o texto nos diz aqui, né? Ele ouviu que Jesus
viera da Judeia para Galiléia e foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então, ele tinha uma urgência. Falou, vou atrás de Jesus. Já que ele está chegando aqui por perto, eu vou até ele. Então, Jesus lhe disse, veja só, imagine o filho do oficial doente, né, à morte, o oficial vem até Jesus e roga para Jesus, né? Desça, Jesus, para curar meu filho, porque ele está morrendo. Precisa que o Senhor vá até lá, né? Me acompanhe até a minha casa para que o Senhor faça alguma coisa pelo meu filho. Eu já ouvi o que você pode fazer, já ouvi sobre os seus milagres e sei que eu preciso que você vá até minha casa. Só que Jesus responde de uma maneira interessante, como Jesus normalmente responde, né? Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O que essa resposta quer dizer, né? É sempre um pouco enigmático. Imagine-se sendo um habitante da Galileia naquele momento, né? Sempre um pouco enigmático entender o que Jesus quer dizer com as suas respostas. Né? Como, por exemplo, na purificação do templo, que ele falou lá, né? Destruam esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. O que Jesus queria dizer com essa resposta? Né? Jesus disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Note que Jesus está usando a segunda pessoa do plural, né? Vós. Ou seja, se vós, comumente hoje nós não usamos mais vós, né? Nós usamos vocês para fazer essa mesma referência. Então é como se Jesus estivesse dizendo, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então ele não está se referindo só àquele oficial do rei. Ele está dizendo para todo mundo ali que está em volta, os galileus que tinham recebido ele muito bem, dizendo assim para aquele povo, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. Isso é interessante, por quê? Porque a palavra, as palavras utilizadas aqui, né, não são aqueles sinais de um jeito positivo, né, como Jesus fala do sinal de Jonas, por exemplo. Ele está falando o seguinte, olha, se vocês não virem milagres, alguma coisa acontecendo, se vocês não virem mágica, é quase como se ele estivesse dizendo isso. Se vocês não virem mágica, vocês não são capazes de acreditar. O que Jesus estava fazendo? Ele estava acusando a fé daquelas pessoas. Está dizendo, a sua fé é tal que se vocês não tiverem sinais, vocês não conseguem nem acreditar. E é como se naquele momento ele se voltasse para o oficial e falasse, você talvez seja um desses, né? Será que você é assim também? Será que se você não vir sinais, você é capaz de acreditar? Imagine você sendo confrontado assim. Será que imagine você com um filho doente, eventualmente, como no caso do oficial aqui, não vamos fazer exemplos distantes. Um filho doente, vai lá e Jesus te confronta. Será que se eu não curar seu filho, você vai continuar acreditando que eu sou poderoso? Será que se eu não fizer aquilo que você está me pedindo, você vai continuar acreditando que eu sou poderoso? Nós somos confrontados com a mesma pergunta, irmãos. Será que se Deus não ouvir eu uso quase entre aspas, né? Porque Deus de fato ouve. Mas será que se Deus não atender exatamente os pedidos, as súplicas que nós colocamos nas nossas orações, nós continuamos crendo que Ele é poderoso? Eu e você continuamos crendo que Ele é poderoso? Esse é o desafio de Jesus. Mas o oficial estava tão desesperado, talvez, né, que ele responde, ele não tenta replicar ao desafio de Jesus. Ele fala, Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. E Jesus diz, vai, teu filho vive. A
palavra aqui, né? Quando Jesus diz, vai, teu filho vive, ele não está fazendo uma profecia, teu filho vai ficar bem, né? Vai embora, descansa tranquilo, teu filho vai ficar bem. Ele está fazendo uma declaração. Teu filho vive. Teu filho está vivo agora. Jesus cura esse menino a cerca de 30 quilômetros de distância. Né? 30 quilômetros de distância, Jesus só fala. Vai, teu filho vive. Ele não faz nada. Não rabisca na terra, não estende mão, não põe mão sobre a cabeça. Né? Não faz nada disso. Não tem fórmula mágica. Ele só fala. Ele só usa a palavra. E olha qual é a resposta do homem. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele acreditou na palavra, creu na palavra que Jesus tinha dito e foi embora. Tá bom. Tudo bem. Aí o homem já começa a demonstrar que ele tem uma fé um pouco diferente. Né? Os galileus em volta precisavam, talvez, ver a água se transformando em vinho. Talvez precisariam que o menino viesse numa maca, Jesus fizesse uma coisa lá, né? Virasse a maca, virasse o menino, fizesse alguma coisa visível para que eles acreditassem. Ah, não, realmente foi Jesus que fez isso. Mas o homem não, ele só acredita e vai embora. E ele já descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Veja só, era verdade. Realmente, o menino estava vivo. Não estava mais à beira da morte. Então, o homem pensativo, falou, nossa, meu filho vive? O que será que aconteceu, né? Perguntou, a que horas o seu filho tinha se sentido melhor? Né? Vem os servos e falam, não, ok, que bom, né? Que ótimo que meu filho está vivo. Mas que horas que ele melhorou? Que horas que ele parou de ter febre? Que horas que ele parou de vomitar, né? Perdoe pelas expressões aqui. Que horas que ele parou com todos esses sintomas? E os seus servos responderam, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Hora 7ª é 1h, né? O relógio dos judeus começa às 6 da manhã, né? Então, hora primeira é 7 da manhã, hora segunda 8, hora terceira 9, né? Então, hora 7ª, 1h, né? E o que o homem percebe? Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então nós sabemos a história aqui, né? Um homem, o filho de um oficial estava doente, esse oficial vai até Jesus, né? E ele é desafiado. Fala, será que a sua fé é igual a de todo mundo aqui na Galiléia, que só acredita vendo? Que só acredita se tiver alguma coisa visível, né? Uma coisa descendo do céu, um raio de luz que indique lá sua casa. Né? Será que você só acredita assim? E Jesus desafia mais ainda, porque ele fala, vai embora, pode ir, teu filho está vivo. E ele vai. E curiosamente ele recebe confirmações progressivas, né? Do que realmente tinha acontecido. Ele foi numa fé incipiente, né? Por quê? Ele ainda teve dúvidas, né? Ele ainda teve dificuldades. Por quê? Ele foi embora, ele acreditou em Jesus. Mas ele teve que perguntar, né, para os seus servos, quando, que hora que foi que o menino começou a se sentir melhor? E aí quando eles responderam que foi às 7ª hora, 1h, ele reconheceu, realmente era exatamente esse o horário em que Jesus estava falando comigo. E aí o texto nos diz que ele creu
e toda a sua casa junto com ele creu em Jesus. Quero partir aqui, né, da coisa mais... Eu quero chegar assim, crescendo, né, para a coisa mais importante, talvez, nesse texto. Primeira coisa é que o milagre que Jesus executa aqui, ele tem um propósito, né? Os milagres de Jesus não são magia, não são exibicionismo, não são nada de místico, meramente místico, mágico, para Jesus se exibir ao povo, né? Ele condena isso expressamente, né? Porque ele fala, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, se vocês não virem nada, né, palpável assim, vocês não creem. Assim como o povo que seguia ele depois, no próprio Evangelho de João, diz, vocês estão aqui só pelo pão, pela comida, pela bebida. Então os milagres de Jesus têm um outro propósito, têm uma outra função. Tem uma outra função. Nós já vamos ver como eles operam na história do Evangelho. Só que há dois fatores aqui importantes no texto, né? De um lado, o oficial do rei, aquele que tem fé. Mas de outro lado tem Jesus. Jesus não tem fé, porque ele é o objeto da fé. Então nós estamos vendo aqui o que crê e o que tem que ser crido. O que crê e o que tem que ser crido. Veja, então primeiro, com relação ao oficial do rei, nós temos que perceber o seguinte, como naquele tempo e como hoje, os crentes em Cristo podem demonstrar uma fé verdadeira no meio de um povo, de uma nação, de uma vila, de uma casa, de uma igreja até mesmo às vezes. Como demonstrar fé verdadeira no meio de um lugar que só acredita vendo, que não tem a fé verdadeira, que tem a fé baseada meramente no que pode tocar, no que pode sentir, no que pode ver, no que pode cheirar. Por quê? Porque a fé verdadeira ela é descrita nas Escrituras. E vocês sabem muito bem o que Hebreus capítulo 11 diz sobre a fé. Diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Né? Abra lá em Hebreus 11 para a gente ter o texto nas palavras das Escrituras. Diz o texto em Hebreus 11, versículos 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que o texto está nos dizendo aqui, né? Está mostrando, tanto descrevendo o que é a fé, definindo o que é fé, como mostrando exemplos de como a fé opera. Como assim a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem? Olha os exemplos que o texto de Hebreus nos dá. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Como assim? Qual é a fé que os antigos tinham? Os antigos, né? Aqueles que viveram antes da vinda, do evento da encarnação de Jesus, né? Os antigos obtiveram bom testemunho como? Crendo, tendo a esperança de coisas que ainda não tinham acontecido, mas que eles sabiam que ia acontecer. Por quê? Porque Deus tinha dito. Deus tinha dito para Adão e Eva que
o descendente da mulher esmagaria a descendência da serpente. Eles creram nisso. Deus disse a Abraão que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele viu isso? Não. Mas ele acreditou nisso. Ele creu. Por quê? Porque Deus tinha dito. Noé acreditou que o dilúvio viria. Mas Noé nem sabia o que era dilúvio. Nunca tinha nem chovido sobre a terra. E Noé foi confrontado pela palavra de Deus, dizendo, olha, eu vou mandar um dilúvio que vai destruir toda a terra, constrói uma arca. Como Noé obteve bom testemunho? Crendo na palavra de Deus. Então, muitas coisas que eles nem sabiam, os antigos nem sabiam o que era, mas eles acreditavam no que Deus disse para eles, tinham convicção de que isso realmente ia acontecer, e assim eles obtiveram bom testemunho. O texto nos diz também que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O texto está se referindo à criação de todas as coisas. Quem aqui estava lá quando Deus criou todas as coisas? Quem aqui estava lá naqueles 6, 7 dias, né, se nós contarmos o sábado? Quem aqui estava lá? Quem da história inteira da humanidade estava lá quando Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, por meio do verbo? Ninguém. Mas todos nós, se formos crentes fiéis, acreditamos que isso realmente aconteceu. Que o universo foi formado da palavra de Deus. Que o visível apareceu das coisas que não são visíveis. A fé é isso. É convicção de fatos, tanto que nós não veremos no futuro, às vezes, ou fatos que ainda vão se concretizar em que nós estaremos presentes, como a completa glorificação dos filhos de Deus. Né? É crer também nas coisas que aconteceram antes que houvesse mundo. A formação de todas as coisas pela palavra do poder de Deus. Então, o que Jesus está desafiando, o que esse oficial do rei está mostrando aqui no Evangelho de João, é que ele tinha fé verdadeira. Enquanto os galileus em volta, enquanto vários dos judeus na época de Jesus não criam, e não criam nem quando viam, porque Jesus executou vários sinais. Né? O evangelista João fala que ele não escreveu nem metade do que Jesus executou durante sua vida. Eles viram sinais, 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 viram as profecias do passado se cumprindo, mas mesmo assim não acreditaram. Portanto, a natureza da fé verdadeira não tem nada a ver com se Deus vai ou não atender a sua oração naquele determinado momento. É isso que o texto está nos mostrando. Na verdade, qualquer milagre que aconteça hoje nem implica que você seja salvo. Né? Que você precisa acreditar, como esse oficial do rei aqui fez, é acreditar o quê? Na palavra de Deus. Jesus deu sua palavra. E coube ao oficial do rei responder ao dilema. Eu acredito que meu filho está vivo mesmo? Ou eu forço Jesus a ir lá comigo? E o desafio é esse, né? Para nós também. Você acredita que Deus, respondendo ou não a sua oração, né, tendo a sua palavra em mãos hoje, você acredita que Deus é poderoso, que Jesus é o Messias, que Ele remiu os seus pecados e que efetivamente você tem a esperança da vida eterna? Isso é fé verdadeira. Né? Porque acreditar vendo as coisas, né, necessariamente não é ter a fé
justificadora, a fé salvífica. Né? Jesus mesmo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus em vida, mas nós temos o testemunho da sua palavra. E o desafio para nós é, se nós somos como oficial do rei e vamos dizer, eu acredito na palavra de Deus e nas palavras de Jesus, que o Espírito Santo confirma no meu coração e vivo assim, independentemente de sinais, de prodígios, de qualquer coisa que aconteça, de qualquer evento confirmador. Eu acredito na palavra de Jesus? Pois bem, a fé verdadeira é definida assim. Mas tem uma coisa maior no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é dedicado a demonstrar a identidade de Jesus. Quem é Jesus Cristo? O próprio texto do Evangelho já começa assim, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A identidade que o Evangelho de João quer demonstrar, o que ele quer dizer sobre Jesus, é que Jesus é Deus. E essa história está cheia de demonstrações de como assim Jesus é Deus, né? A primeira coisa que você precisa notar é que Jesus, ele é capaz de curar à distância. Né? Vamos lá. Todos os profetas ou curandeiros, ou até mesmo alguns que se dizem pastores e apóstolos nos dias de hoje, precisam do quê? Precisam ali do contato, né? Então, você vai ver, infelizmente, na TV, que o cara precisa do quê? Precisa que a pessoa vá até o púlpito, né? Precisa de objetos, né? Tudo o quê? Para maquiar o fato de que ele não tem poder. Só que Jesus aqui não precisa de nada. Ele não faz nada além de dizer para aquele homem que o filho dele estava vivo. Ele só faz uma declaração. E não é, de novo, ressaltando, não é uma declaração mágica, né? E, perdão pela expressão, mas Jesus não fala abracadabra, alakazam, teu filho vive. Não, ele fala, vai, desce para tua casa, teu filho está vivo. Jesus não precisa de nada. Jesus não precisa de nada para curar esse menino. E ele cura à distância, além de tudo, né? Porque não é como se o menino estivesse do lado e falar, pode levantar, como ele também fez. Né? Não foi, levanta aí e anda. Ele curou por Wi-Fi, né? Curou à distância esse menino, a 30 quilômetros de distância. E ele curou meramente com o poder da sua palavra. Essas são as indicações de que Jesus é Deus. Quem é que pode fazer as coisas meramente com o poder da sua palavra? Quem é que sustenta o universo com a palavra mediante a palavra do seu poder? Na verdade, quem é que é a palavra? Jesus é a palavra, né? O verbo de Deus encarnado. E o Evangelho de João vai constantemente nos dizer o seguinte: nós precisamos de fé verdadeira, uma fé que acredite independentemente de circunstâncias, uma fé que acredite naquilo que não se pode ver, uma fé que tenha convicção de coisas que ainda não existem, uma fé que tem convicção de coisas que ainda não se passaram, ou que se passaram há tanto tempo que ninguém é nem capaz de se lembrar. Mas essa fé, principalmente, tem como objeto principal uma pessoa. Não é fé em coisas,
não é fé meramente em acontecimentos. É fé numa pessoa, numa identidade, em um ser. Um ser que se despiu de toda a sua glória, veio à terra para habitar entre nós e demonstrou a glória do unigênito de Deus entre nós. E demonstrou essa glória, se aproximou do homem para que pudesse se identificar com suas dores e salvar os homens dos seus pecados, das misérias trazidas ao mundo pelo pecado, pela desobediência a Deus. Portanto, só há um desafio aqui, no final. Você tem fé verdadeira, fé plena, que não depende de eventos, acontecimentos, que na verdade é depositada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Você tem fé, tanta fé verdadeira em Jesus Cristo, que você é capaz de viver sem jamais ver nada demais acontecer. Claro que Deus pode fazer todas as coisas. Não estou dando uma declaração, nada vai acontecer na sua vida daqui para frente. Pelo contrário, o próprio fato de você ter fé nisso já é um milagre. Né? Mas você tem fé suficiente e fé que não tem nada a ver com misticismo. Você pode dizer da sua vida que se você não vir sinais e prodígios, você mesmo assim vai crer que Deus é poderoso, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus que morreu e ressuscitou para remir os seus pecados? Você crê suficientemente na identidade de Jesus? Isso é beabá, meus irmãos. Isso é básico. É uma mensagem básica do Evangelho de João. Você só pode ser cristão, crente em Deus, se você puder afirmar da sua vida que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Suficiente em todos os sentidos. Inclusive se você não vir nada mais. Se só acontecer desgraça na sua vida a partir de hoje, Jesus é suficiente. Jesus é Deus e é suficiente para te salvar. Esse é o desafio. Nós precisamos crer como esse oficial do rei creu. Nós precisamos, com a palavra de Deus, dizer: eu posso andar confiando que Deus é poderoso, que eu posso crer nele para a minha salvação e para conduzir a minha vida. É claro que vai ter uma série de momentos em que nós teremos dificuldades, mas Deus vai confirmar essa nossa fé com a habitação do seu Espírito no nosso coração. Ele fez isso com o oficial do rei, confirmando de fato o que ele tinha feito, o que Jesus tinha executado. E nós também receberemos confirmação se crermos de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento na identidade de Jesus como Messias e no fato de que Ele é suficiente para a nossa vida. Ele é bastante. Se nós tivermos exclusivamente Jesus, se nós não tivermos nada mais além de Jesus Cristo, basta. Não precisa de mais nada. Por quê? O Senhor é nosso pastor e nada mais falta. Nada mais falta se nós tivermos o nosso fiel e bom pastor. Que Deus nos abençoe.